teu filho em tuas mãos, Senhor. Pai amado, usa ele, Senhor, neste momento como a tua ferramenta neste lugar. Pai amado, aleluia, enche-lo do teu Espírito Santo, do teu azeite, da tua unção, meu Pai. Usa a boca dele, Senhor, para trazer a mensagem dos altos céus, Senhor. Aquela palavra, meu Deus, a qual o Senhor já colocou no coração do teu filho. Usa ele, Senhor, neste momento, Pai, para trazer a resposta do céu para os nossos corações. Abra os nossos corações, Senhor, nesta noite, Pai, para a tua palavra vir e trazer, Senhor, libertação, trazer transformação, trazer vida, trazer alegria e trazer o teu amor, Senhor, de volta, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Usa o teu filho, Pai, no nome de Jesus. Amém. Essas mãos, Pastor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Confesso que ao trazer a palavra a gente fica meio trêmulo, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, né, amados? Quando eu falo assim que é fácil pregar, não, né? Não. Eu gosto de estreito. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar do Senhor. Deus pelo irmão Wesley pelo convite, o pastor Adilson. Amém? Quero deixar aqui uma palavra aqui, amados, que está aqui em 2 Reis. Que está em 2 Reis, no capítulo 7. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Que nos diz assim, amados. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Que diz assim: Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor, que assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo de 2 medidas de cevada, e por um ciclo a porta de Samaria. Porém, o Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer isso? E disse: Eis que verás com teus olhos, porém disso não comerás. Até aqui, amados. Amém. Aleluia, Jesus. Amados, é só a palavra do Senhor que diz assim, amados, aqui no versículo 6, no capítulo 6, versículo 8, que fala assim: E o rei da Síria, a guerra com Israel, consultou os seus servos, dizendo que tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te, que passe por tal lugar, para que os sírios descerão ali. É que mais vendo aqui que o homem de Deus, ele avisou ao rei de Israel que o rei da Síria estava ali, aguardando ele passar naquele local para atacar, para afrontar e para matá-los. Eu vejo aqui, amados, que essa palavra diz assim que nós devemos escolher bem as nossas amizades, escolher bem com quem nós devemos conversar. Porque aqui, amados, esse homem que está aqui é um profeta de Deus que o rei Haddad não esperava nisso. Porque esse rei Haddad, ele é um homem carrasco. Ele chegava em outras aldeias e falava assim, em outros reis, falava assim: me dê a sua coroa, porque senão eu vou matar você e todos. E muitas vezes os reis, com medo, entregavam a ele, só no falar. Mas só que aqui, amados, esse rei Haddad não esperou, não sabia quem ele ia encontrar pela frente, que era o profeta Eliseu, que estava junto com o rei de Israel. O rei Haddad, ele ficou nervoso, porque tudo que ele falava, Deus já avisava Eliseu avisava ao rei de Israel: passe para outro caminho, porque eles estão te esperando. O rei chegou até o ponto de falar assim: tem algum traidor aqui no meu exército, porque está dizendo tudo que eu estou falando aqui. Mas só que um soldado lá no meio disse assim: Senhor, rei Haddad, é que lá eles têm algo privilégio. Eles têm um profeta de Deus, que tudo que falamos aqui, Deus fala para o profeta, e o profeta avisa ao rei de Israel. Então, amados, o que eu vejo aqui, amados, que esse rei aqui, ele ficou chateado, ficou furioso.
Porque esse rei aqui, o rei de Israel, ele tem lá um homem de Deus, que tudo que isso acontece dos inimigos ir para cima dele, Deus avisa a ele e ele fala com o rei de Israel. Então o que esse Haddad faz? Ele começa a armar outro tipo de compromisso. Ele faz o quê? Ele cerca a cidade de Samaria. E ao cercar a cidade de Samaria, vimos aqui no versículo 24, no capítulo 6, que diz assim: sucedeu que depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata e 4 partes de cabo do esterco de pombas por 5 peças. Então, amados, aqui esse rei aqui ele não ficou lá só alguns dias, ficou mais de 4 meses ali, para fazer com que aquele povo morresse de fome e abrisse aquela porta para que ele pudesse entrar e tomar toda a cidade. Só que não aconteceu, eles foram muito firmes ali e não abriram por medo. Passado o tempo não tinha como semear mais, porque eles tinham que comer aquilo que estavam acostumados a comer. Não podia pegar nada diferente. Não podia sair à porta da cidade para pegar verduras, porque eles plantavam fora do palácio. Não podiam sair, porque se eles saem, eram mortos. E o rei Haddad estava lá esperando algum deles abrir aquela porta. Mas o que a palavra diz aqui é o seguinte, amados, que esse rei aqui, Israel, ele teve muitos livramentos. Isso que Deus está fazendo com ele aqui é para provar a ele que Deus é Deus, que com Deus não se brinca. Esse rei de Israel, ele não agradeceu ao Senhor pelos livramentos que deu a ele aqui. Como vemos aqui no versículo 8 e 9. Não passe por esse caminho, porque o rei da Síria estará esperando você para te matar. Avisou ele muitas vezes, mas ele não teve o compromisso de agradecer a Deus por isso. Então Deus, ele deu a resposta para ele. E Deus se fechou, se calou-se. Por um ano, Deus não falou mais com o pessoal aqui de Israel. E por isso houve o cerco de Haddad. Porque se ele tivesse feito algo para Deus, de agradecimento a Deus, Deus teria avisado ao rei Eliseu que eles iam cercar a cidade e a atitude seria diferente. Mas só que como ele não teve esse compromisso, então Deus se calou com ele por um tempo. E assim, amados, somos nós quando recebemos bênçãos do Senhor, aquilo que nós pedimos a Deus, e não agradecemos ao Senhor, não damos testemunho daquilo que o Senhor faz na nossa vida. O Senhor, ele olha e diz: você faz por quê? Porque você acha que você conseguiu? Você não vai falar que fui eu que te abençoei e abri a sua porta? Deus, ele cobra, amados. Mesmo em silêncio, Deus, ele cobra. E o silêncio de Deus para a nossa vida, amados, nós não aguentamos. Então, queridos, o que Deus está dizendo aqui nessa passagem aqui é: houve livramento. Muitas vezes temos livramentos. Deus fala assim: Senhor, abençoa meu marido que está no trabalho, abençoa minha esposa, abençoa meus filhos. E quando a pessoa que não é crente, ele vai dizer assim, sabe, nossa, eu tive uma grande sorte. Sorte? É. Eu estava caminhando assim, um carro passou por mim, me jogaram para trás, eu não sei o que foi. E a mulher vai dizer a ele assim: não foi sorte, foi Deus. Porque eu estava aqui, como o profeta Eliseu, eu estava ali intercedendo pelo rei Israel. Só que o rei de Israel, ele não se tocou, ele é muito soberbo. Todo rei é assim, é soberbo, se acha melhor do que Deus. Então, amados, ele passou por esse processo. Todo o povo estava sofrendo por causa disso. Desobediência a Deus. Não sabemos, por não saber a gratidão que Deus faz para a nossa vida. Coisas pequenas, mas temos que agradecer a Deus. Muitas vezes, amados, aqui eles passaram mais de 3 meses aqui passando fome e comendo aquilo que eles tinham ali. Porque eles começaram a acostumar, há um ano, começaram a acostumar com aquilo que tinham. O rei de Israel aqui não teve nenhum pingo de compaixão do seu povo. O que me faz me lembrar como foi aquele rei lá de Jonas lá, que foi falar com o rei, lá nesse Caribe lá. E ele disse assim, que vamos com o tempo aqui, o Deus vai matar todo o seu povo. O rei desceu, tirou a sua veste, colocou todo o povo em Nínive, colocou todo o povo em jejum, como um sacrifício a Deus. E esse rei aqui, ele não fez isso. Então, mas e por isso o povo perece. Quando o seu líder não obedece a Deus, não está no caminho do Senhor, o seu povo perece. Então, queridos,
Aí que vem mais adiante assim, aí o rei desceu do seu trono e foi passear pela cidade. Mas diz aqui que ele colocou as suas menores vestes e desceu. E veio uma mulher até ele e diz assim, e disse ao Senhor, Senhor, nos acode, cuidarei eu da eira do largar. E disse o rei à mulher, esta mulher me disse, me dá cá o teu filho para que hoje comamos e amanhã comemos o filho dela. Aí o rei se irritou com essa situação. Como assim? Vai ter que matar o seu filho, matou o seu filho para comer, para não morrer de fome, e ela não matou o dela? O rei se enfureceu, rasgou suas vestes e foi falar, vou falar com Eliseu. Só que Eliseu não tinha culpa nenhuma, a culpa era dele. Muitas vezes assim, amados, as pessoas erram, mas não têm a coragem de pedir perdão. É como dizemos assim na época de Adão, ele, quando a erva comeu a tal fruta, ele comeu junto. Mas só que ele não assumiu a culpa dele. Ele jogou a culpa para cima da Eva. Então, queridos, o que está falando aqui, a palavra diz assim que o que se tem, que fazemos é a compacidade com Deus, ser humilde com o Senhor. E o rei aqui, ele não teve isso. Ele foi para cima de Eliseu e disse que ele era o culpado por tudo que está acontecendo. E disse assim, Deus, se não for por hoje, eu conversar com Eliseu, o pescoço dele não vai ficar mais sobre o seu ombro, eu vou matá-lo. Aí diz aqui no capítulo 7, diz assim, então Eliseu ouviu a palavra do Senhor, que diz assim, pela manhã, por esse tempo, haverá medida de farinha por um ciclo, de cevada no ciclo da porta de Samaria. Deus falou para Eliseu falar isso para o rei, sobre isso aqui, ele profetizou isso aqui na vida deles, e disse que tudo isso vai acabar, porque Deus tem misericórdia em nós, então isso vai acabar. E aí, amados, e esse soldado dele que foi lá dar esse recado, que o rei iria matá-lo, começou a zombar, e dizendo, como que Deus só nos deu abrir a porta na janela do céu, como que vai acabar com essa fome aqui em Samaria? Ele duvidou. Aí Deus aqui, ele manda 4 leprosos, amados, que a lei condena e manda embora, mas Deus, ele usa para salvar um povo, uma multidão. E quando esses leprosos estavam ali, todos com fome, eles diziam assim, estamos com fome, vamos lá comer. O outro dizia, não, mas a gente falou que vai morrer. Mas se nós ficarmos aqui, vamos morrer da mesma forma. E se nós formos, morramos, mas pelo menos tentamos. Então eles foram para lá. E ao caminhar, a hora que Deus faz, ele caminha e Deus coloca um peso na perna desses 4 leprosos. Eles começam a caminhar e vem um grande alarido de carros e carruagens, e esses soldados aqui do rei Haddad pensam que estão vindo soldados do Eteus e dos egípcios para matá-los. Eles pegam e saem correndo, abandonam tudo e vão embora. E lá vem os 4 caminhando, e a terra começa a tremer, e aquele zumbido começa a vir, e eles correm. Não esperaram, foram embora. O que vejo aqui, amados, é que aquilo que te rejeita, mas Deus não te rejeita. Deus, ele usa quem ele quer no momento que ele quer, amados. Às vezes você está caminhando na rua, pessoas que vêm, você nem conhece, mas Deus usou para falar algo para a tua vida. Eu já ouvi, amados, testemunho de pessoas dizendo que estava caminhando na rua assim, e um mendigo do outro lado da rua gritou o nome da pessoa. Ei, quem tu pensa que é? Para dizer que não vai mais pregar a palavra do Senhor. Quem tu pensa que é? Se eu puxar da tomada, acabou. Você não canta, não prega, não faz mais nada. Aí, amados, quando eu vi esse testemunho, chega a arrepia, porque a gente sabe até onde o Senhor ele vai muito adiante do que nós pensamos. Onde já se viu Deus usar um mendigo para falar com aquela pessoa que ela nunca viu na vida. E assim é aqui nesse texto aqui, amados, 4 leprosos salvou uma multidão de pessoas, porque eles tiveram medo, não aguardaram. E aqui, amados, a gente vê que eles chegaram até a tenda e tinham muitas coisas ali, muitas comidas, muitos ouro, prata. Eles pegaram algo para eles e foram até a porta de Samaria e bateram na porta.
O soldado olhou assim e disse: não temos comida, nós estamos comendo aqui cabeça de jumento e esterco de porco. Olha só, amados, tinham dinheiro, mas não tinha o que comer. Tinha que comer o que tinha, que era cabeça de jumento e esterco de pombo, e pagavam caro por aquilo. Aí o mendigo batia na porta, o leproso batia na porta e dizia: não, mas nós temos comida aqui, vim trazer algo para vocês. Aí eles abriram a porta e viram que todos os soldados foram embora, só estavam os 4 leprosos. Ficaram admirados. Aí quando abriram a porta e foram até a tenda, e o povo todo saiu correndo para pegar as comidas e pegar os ouro, porque estavam com muita fome aquele povo. Esse soldado aqui zombou de Deus, dizendo: que Deus que vai abrir a janela do céu? Ele zombou de Deus, ele foi pisoteado pelo povo, que ele morreu. Como Eliseu falou, ele vai ver a bênção, mas não vai poder pegar, porque antes disso ele morrerá. Eliseu falou sobre isso. Então, amados, quando todo aquele povo supriu as suas necessidades e comeu, e trouxe todos os mantimentos e comeram, houve festa lá naquele lugar. Mas só que o rei Haddad, ele fugiu. Mas só que como o diabo é assim, ele foge, mas fica à espreita, esperando algo acontecer. O diabo, ele nunca some de vez. Ele fica só te esperando uma brecha para poder chegar mais perto e poder dar o bote em nós. Por isso que a palavra diz que nós temos que orar e vigiar e ficarmos atentos a todas as coisas. E ficar atentos também, amados, com amizades que nós temos. Tem pessoas que começam a falar mal de um, de outro, e você fica dando ouvidos. Mas um dia vai falar de você também, amados. Então nós temos que repreender esse tipo de pessoas. Repreender esse tipo de mal na nossa vida, mas não permitir. Eu passei por muitas coisas na minha vida. Quando eu estava congregando aí, numa igreja aí, passei por situação difícil. Até por mentiroso passei. Uma coisa que não era verdadeira, mas inventaram sobre mim. E o que fazer? A gente vai brigar? Não. Vamos nos aquietai-vos e conversar com Deus, para que Ele possa nos orientar e dar o que nós precisamos ouvir do Senhor. Para que não possamos cair em tentação, mas e falar besteira, falar heresia, falar aquilo que não se agrada do Senhor. Muitas vezes, amados, aqui nesse povo aqui, ele passou por tantos problemas, mas o que faltou para eles quando fecharam toda a cidade? Faltou eles se ajoelharem e todos clamarem a Deus em uma só voz, para que Deus pudesse agir. E assim é a nossa vida, mas nós fomos desleixados com a obra de Deus. Amados, não vamos chegar a lugar nenhum, porque Deus não se agrada disso, amados. Nós temos que levar as coisas do Senhor a sério. E tudo aquele que for, e quando nós vemos uma libertação, tiver assim um livramento do Senhor, é chegar e falar. Não guardar isso aí, não, vou esperar isso aí para quando vier fulano eu falo, para quando tiver bem mais cheia a igreja eu falo. Não, amados, quem tem que se levantar é Deus, não nós. Nós temos que ficar pequenos e Deus tem que crescer na nossa vida. Tem pessoas que é assim, amado, recebem uma bênção, eu não vou falar porque não, está pequeno, não tem muita gente. Não vou falar porque não, a pessoa que eu quero falar não está aqui para ouvir. Mas não é assim, amados, que as coisas funcionam. Porque você tranca a sua bênção, não fala do que recebeu, e você fecha a sua bênção lá na frente. Porque o Senhor não se agrada disso, amados. Quem tem que aparecer é Deus. E nós somente temos que agradecer a Deus por tantas coisas que fez na nossa vida. Eu fico chateado assim, mas quando falamos assim, na igreja diz assim: alguém tem um testemunho para contar? Muitas vezes nós temos um testemunho, mas nos guardamos porque nós achamos que isso é pequeno, não vai edificar a vida de ninguém. Mas vai sim, amados, porque a palavra do Senhor é uma lança, ela vai e volta, nunca volta vazia. Às vezes o seu testemunho vai ajudar muita gente e você pensa que não, você se fecha, aí as suas bênçãos se fecham, aí você fala: Deus não fala mais comigo, Deus se calou comigo. Então, amados, não vamos fazer que nesse povo aqui de Israel que se fecharam com o Senhor, que nesse rei de Israel que se fechou com o Senhor. Ele teve 3 bênçãos aqui, 3 libertações aqui e não falou nada.
3 livramentos ele teve e não falou nada, ficou quieto. Aí Deus se fechou. E com isso todo o povo de Samaria pagou um preço alto. Então, queridos, que não possamos nessa noite, amados, declarar a Deus e agradecer Ele tudo que fez. E se você tem algum problema assim, amados, que ninguém pode resolver, é só você e Deus, amados. Cuidado com as amizades, cuidado com quem você fala os seus problemas. Porque muitas vezes, amados, você pensa que está falando algo que alguém vai te ajudar, mas não vai. Eu, uma certa feita, eu passei um problema muito sério, que eu falar algo com alguém que não devia ter falado, mas falei para ele, como uma ajuda. Isso não veio como ajuda, veio como uma avalanche. E isso nos ensina, amados, que nós temos que, primeiramente, saber quem é quem que está conosco. Alguém tem que falar a mesma língua que eu e que você. Não adianta eu falar a palavra A e o outro falar B e você não entender o que está falando. Então, amados, que possamos nessa noite agradecer ao Senhor por tantas coisas que Ele fez na nossa vida. E não permitir o que aconteceu com esse povo aqui de Samaria. Porque se fecharam, se calaram e não agradeceram a Deus por nada. Tem algo para contar do Senhor? Diga. Não se cale. Porque quando nós nos calamos, damos autoridade ao diabo para fazer o que quer na nossa vida. Então não se feche, amados. Não faça que nesse rei aqui. Teve 3 livramentos. E muitos. Mas não teve coragem de fazer nada para agradecer a Deus pelo que fez. Nem ao profeta ele chegou dizendo, muito obrigado. Agradeça a Deus por mim. Nem isso. Então, amados, precisamos aprender assim, nessa palavra aqui, aprender essa palavra que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Como está lá em Mateus 15:5, diz Jesus falando que sem mim nada podeis fazer. Então, amados, que possamos entregar realmente nossa vida ao Senhor. Amém? Eu estou aqui, mas eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço, amados. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do nosso irmão Jorge, diácono Jorge. Desde já eu agradeço por ter aceitado o convite. Isaías fala, né, irmão? Assim como a chuva desce do céu e cumpre o propósito para que ela veio, que é regar a terra, fazer crescer o fruto, o pão, assim é toda a palavra que sai da boca de Deus. É toda a palavra que é falada aqui, ó. Ela tem um destino e para onde ela for, para onde ela vai cumprir o propósito para que ela foi mandada. Igual o irmão Jorge estava falando, né, que muitas das vezes a gente acha que é por nossa força. E a Bíblia fala a respeito de tudo isso, irmão, que na Bíblia diz que não é pela força do braço que o homem alcança nada. Os mais fortes é os que estão prostrados, orando, buscando ao Senhor, que está jejuando ali em silêncio, calado em oração, gemendo e chorando, mas só que sabe que tem um Deus que tudo pode, que está do lado dele, que está ali, ó. Não, eu estou contigo, meu filho, eu não te abandono, eu estou junto. Irmãos, nós temos que aprender a confiar mais. O que foi falado? O homem deixou a soberba subir para a cabeça e esqueceu de Deus. Muitas das vezes a gente passa por situações assim que a gente acha que foi pelo nosso esforço que a gente conseguiu. Mas se não for ao Senhor, o que seria de nós? Aonde você e eu estaria se não fosse a misericórdia do Senhor? Que venha ficar com essa palavra nessa noite, que Deus abençoe. Eu creio que Deus falou grandemente aqui aos corações, a quem estava atento a ouvir o que Deus queria falar e compreender, entender a palavra. Peça ao Senhor para você conseguir compreender e entender. Faça igual eu falei aqui de Maria, se disponha, se coloca diante do Senhor e fala assim, ó Deus, eu estou aqui, faz o teu querer e a tua vontade na minha vida. Queria saber se nessa noite, no meio de nós, tem alguém que quer aceitar Jesus, quer se reconciliar com Cristo nessa noite.
Em João 11:25 diz que Jesus, ele diz assim, ó, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Queria saber se tem alguém aqui nessa noite que está afastado do caminho do Senhor, alguém que não é evangélico. Vem aqui que Deus vai ressuscitar o que tiver morto na tua vida. Deus vai restaurar aquilo que tiver caído. Assim como Deus restaurou os muros de Jerusalém, Deus restaura a tua vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? Se não tem, que Deus abençoe e conceda uma próxima oportunidade. Amém? Sexta-feira, amanhã tem ensaio, né? Amanhã, 19 horas, tem ensaio das irmãs. Sexta-feira é o encerramento da campanha. Nós vamos divulgar o cartaz, que eu não lembro o nome do pregador. O pastor que vai trazer aí, um pregador conhecido dele. Se você puder, venha, convide alguém para vir com você. Deus tem uma palavra para o teu coração. E Deus tem uma palavra. Aquela pessoa está só esperando você convidar ela. Sabe aquela pessoa lá? Ela só está esperando você convidar ela e você não convida. Sente vontade, mas não chama. Eu falei para o Mateus aqui, eu vou usar o exemplo aqui agora. Eu falei para ele, ó. Eu olhei para a sogra dele ali, aí eu falei, eu nem sabia, né? Mas eu perguntei para ele, quem é aquela senhora que está lá do lado da sua esposa? Ele falou, não, é minha sogra. Eu falei, se você quiser, pode dar oportunidade para ela. Ele falou, não, mas eu acho que ela estava passando mal, aí ela estava meio ruim ontem, foi antes de ontem, sei lá. Não sei se ela vai querer. Eu falei, rapaz, dá oportunidade. Vai saber, tá vendo? Aí ela veio aqui e ela estava o quê? Esperando a oportunidade. Então, nós temos que ser sensível, irmão, também. A gente tem que olhar, às vezes, para as pessoas e perceber que, às vezes, só falta um convite. O empurrão é um convite. Aí vem aqui, Deus fala, Deus age no coração da pessoa, a pessoa se converte, ou então a pessoa, às vezes, estava precisando de uma resposta e sai daqui com essa resposta na mão, porque Deus trabalha assim. É do que é improvável que Deus faz as coisas acontecer. A palavra foi pregada. Deus usou gente leprosa, né? Nesse episódio da Bíblia aí, do que não vale nada, do que não é nada, é que Deus levanta. E a Bíblia diz que Deus levanta do pó necessitado e do monturo, ele faz sentar no meio dos príncipes. Mas que Deus venha abençoar a vida de cada um nessa noite. Vamos se colocar de pé. Sexta-feira, 19 horas, viu, irmão? Campanha, sexta-feira, 19 horas. Domingo é culto da família, 19 horas também. Vai vir um pregador de fora também, o pastor vai trazer. Tarde da bênção, sábado, venha. E vai ser uma bênção, tem sido uma bênção. Se você puder, venha. Venha desenrolar o rolo aqui, porque tem espaço. Tarde da bênção é bom, dá para dar oportunidade, né? Bastante, né? O povo fala, é uma bênção. Se você não gosta de oportunidade, é só falar que não quer, viu? Mas não venha falando assim, não vou, porque senão vou ter oportunidade, não. Venha, se não quiser, você não é obrigado. Mas é uma bênção, tem sido uma bênção para a vida de cada um daqueles que estão vindo. Amém? Vai vir uma pregadora, né? Uma pregadora abençoada, pessoa que tem palavra, assim, tem testemunho de vida. A irmã Karen é nossa amiga, ela vai congregar com a gente. Vou até falar aqui para todo mundo. Só que ela está passando num processo, então a gente está esperando, a gente está ajudando ela em oração. Mas logo, logo ela vai estar vindo, em nome de Jesus, congregar conosco. Assim, se Deus permitir, eu creio. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a cada um daqueles que estão assistindo a gente pela internet. Sejam alcançados pelas bênçãos do Senhor, aonde quer que você esteja, em todas as áreas da tua vida, na tua casa, no teu lar, tua família. Que Deus supra todas as necessidades, que Deus conceda o desejo do coração, que Deus te alcance e derrame toda sorte de bênçãos sobre a tua vida e o teu lar.
Eu não sei qual que é a necessidade, eu não sei quem está assistindo, porque às vezes é tanta gente, tantas pessoas. Às vezes entrou lá e achou alguma igreja falando, falou, vou ficar aqui. Aí Deus fala, Deus está falando para você nessa noite, Ele está entrando com providência na tua causa. Pode ter recebido não de várias formas, mas o sim vem de Deus. E Deus está falando que é um sim para você nessa noite. Eu não sei quem é, pode ser onde quer que você esteja aí, mas receba o sim de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Os avisos foram dados. Amanhã, ensaio. Sexta-feira, campanha, encerramento. Sábado, tarde da bênção. Mas sábado de manhã também tem consagração. Eu esqueci desse. Sábado, das 8 às 9, consagração. Logo após a consagração, ensaio do jovem Jeová Rafá. E às 15 horas vai ter a tarde da bênção em nome de Jesus. E você é nosso convidado especial. Amém? O diácono Diogo vai orar, vai dar a bênção e nós vamos embora em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, no nome de Jesus, Senhor, obrigado por mais esta noite, Senhor, a qual o Senhor permitiu de estarmos aqui, Senhor, escutando a Tua gloriosa palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra a qual o Senhor enviou do céu para os nossos corações, meu Deus. Nos ensina, Senhor, a colocar a Tua palavra em prática. Nos ensina, meu Deus, a viver a Tua gloriosa palavra, Senhor. Pai, nos guarda, nos livra de todo mal. Meu Deus, continua, Senhor, abençoando as nossas vidas. Continua nos usando, Senhor, para ganhar vida, Senhor, lá fora. Senhor, usa nossas vidas, Senhor, para pregar a Tua palavra, Senhor, para aqueles que estão lá fora, meu Deus, no nome de Jesus, Senhor. Guarda a vida de cada um, Senhor. Leva cada um com segurança para as suas casas, meu Deus. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai. Amém. Estenda suas mãos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, desde agora e para todos sempre. A igreja diz: Amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.